Bem, Luizinho, boa tarde. Boa O tarde. começo da Série C foi com vitória, agora o primeiro desafio fora de casa. Como é que foi essa semana de preparação para um compromisso contra o Confiança, que é uma equipe que você conhece bem, já treinou e está há muito tempo sem perder, inclusive, dentro de casa? Boa tarde a todos. Semana boa, né? Sempre o ideal é isso, né? Você se corrigir ao longo da semana, trabalhar bem em cima de uma vitória, né? Ainda mais numa competição difícil como é a Série C. A gente até comentou isso semana passada, né? Uma das mais difíceis da história. Equipes que já foram até buscar o título do Campeonato Brasileiro também, dentro da competição. Óbvio que todo mundo quer sair da Série C para chegar à Série B, né? Então é muito importante arrancar bem com a vitória. A projeção da primeira rodada ela se manteve dentro do que a gente imaginava, muitos empates também. Então, eu acho que vai ser assim a tônica da competição, né? As equipes procurando vender caro o resultado e principalmente os jogos em casa, né? De confrontos difíceis, linha baixa, como a gente encontrou aqui. É óbvio que ao longo das rodadas até a estratégia do jogo ela vai se moldando, né? A gente vai enfrentar um adversário que trabalha bem, tem o apoio da sua torcida que obviamente vai impulsionar até para manter esse tabu, mas o Caxias tem as suas ideias também estabelecidas, né? E é procurar fazer um jogo inteligente, entender esse momento também do adversário, né? E procurar dentro da estratégia fazer o melhor possível e voltar para cá com um resultado altamente positivo. Tu falaste e explicou na última entrevista a utilização dos dois centroavantes por conta dos três zagueiros que tinha o Floresta. Como é que tu trabalhou essa semana? Boa parte do campeonato nós vimos o Caxias jogando talvez com uma dupla de atacantes, o Richard e mais um, e tu gostava de jogar com um centroavante, agora tu tens peças para essa função. Tu pensa em manter os dois centroavantes, tu pensa em deixar um atacante junto com o William, ou até mesmo a entrada do Ian, que já está mais inserido no processo do teu trabalho? A gente ganhou reforços importantes, né? E essa foi uma tônica, algumas dificuldades que a gente encontrou nos jogos mais específicos que a gente se projetou, né? De chegar à semifinal do Campeonato Gaúcho e também da Copa do Brasil. Eu não tinha todas o que a gente projetou, né, para poder chegar nesse momento, né, de ter algumas alternâncias, né, em cima do adversário. E esse é um papel que a gente faz literalmente no escritório, né, tirar de dentro tirar da fábrica para colocar em prática. Que é o quê? É projetar, na verdade, não é planejar. É projetar o que é que pode acontecer, né? E para isso, esse desenho com dois atacantes, um desenho com atletas de velocidade por fora, um desenho de um 4-2-3-1 com meia e, enfim, a gente teve dificuldades no Campeonato Gaúcho, como eu falei, né? E agora a gente tem todas as peças, né? Então vai em cima de toda a análise que a gente vai fazer do adversário, desse momento, né? O adversário, como eu falei, ele uma ideia ofensiva, vai nos atacar, né? E a gente tem que ter esses dois momentos bem definidos, né? Esse momento que a gente não tem a bola de poder se defender bem, de tentar controlar o jogo sem bola, que é importante. E obviamente que eu não vou abrir mão, né, dos conceitos que eu sempre vendi para os atletas, né, que é atacar também, né, procurar trocar tiro. Enfim, a gente vai montar uma boa estratégia de jogo, né, e entender isso, né, a gente precisa reverter a tabela para o nosso favor, né? Hoje a gente vai ter, já foi um jogo que a gente venceu em casa, tem 8 jogos aqui e 10 fora. Então a reversão da tabela é isso, né? De procurar somar pontos fora, mas principalmente buscar um resultado positivo, né? Que aí
obviamente, dentro do que a gente se projeta, para alcançar o primeiro objetivo do ano, né? Falei isso semana passada. Faltam 19 pontos para a gente poder fugir do rebaixamento, né? É uma situação que o Caxias sofreu ano passado, né? Então, a projeção é que com 22 pontos a gente afaste a zona de rebaixamento e uma margem de mais 8 pontos para poder chegar à classificação, né? Então, é uma distância até curta, né? Mas primeiro a gente foca nisso, que é importante também, né? Até porque trabalhando dentro desse patamar, as coisas vão andar bem, né? É natural isso, né? De cada rodada se projetar para ficar sempre dentro do G8. A gente finalizou a primeira rodada na 5ª colocação, então essa é uma rodada importante, né? Literalmente para conduzir o trabalho dessa maneira. O Muki acabou citando a questão do ataque. No jogo contra o Floresta também a questão do meio-campo com a utilização do Kelvin, por ser um jogador que te dá mais alternativa de saída. O Caxias precisava encontrar alternativas para atacar o Floresta. Por se tratar de um jogo fora de casa, a possibilidade de volta de um Pedro Cuiabá ou de outro jogador, já que você ganha alternativas para esse setor, também não pode ser descartado? Não, é assim, o Floresta num 5-4-1, literalmente duas peças, né? 2 volantes trabalhavam por dentro, né? É óbvio que o Floresta sempre procurava aproximar um pouco, principalmente o Xuxa, né? Ele é um meia que jogou mais como um extremo, mas literalmente um desenho com 2 homens por dentro. O Confiança ele é ao contrário, ele joga num 3-3, num 4-3-3 com três atletas por dentro que gostam de trabalhar, de tentar construir o jogo, né, com 2 extremos de muita velocidade, de confronto 1 para 1. Então muda bastante a ideia central. É óbvio que a gente vai se adequar ao modelo de jogo, né, para poder marcar, como eu falei, controlar o jogo. Controlar não, sempre vou falar. A tentativa de controlar o jogo, né, sem bola. E também não vou abrir mão de atacar, como eu falei, né? Os objetivos do Caxias são ambiciosos ao longo do ano, né? E a gente tem peças para poder literalmente montar pensando nesses 2 momentos, né? E é isso que a gente vai fazer. Arranca de uma boa estratégia, mas também um encaixe ao adversário. Como é que tu está trabalhando, Luizinho? Porque ao decorrer do Campeonato Gaúcho, a gente conversou em algumas oportunidades, tu falou que talvez a tua equipe ideal não tinha jogado por conta das lesões, suspensões, algo que fugiu do controle do Caxias. Agora tu já tem uma equipe ideal para colocar em campo, está próximo do que foi no último fim de semana, pode estar próximo do que vai entrar em campo contra o Confiança? A pergunta é muito boa, tá? Na verdade, apesar do Campeonato Gaúcho para a estreia, literalmente esse grupo que eu tenho hoje é a 2ª semana que a gente vem trabalhando, tá certo? E é o que eu sempre falo para eles. Eu tenho ideias estabelecidas, a gente se projetou para algumas plataformas, tá? Tem um desenho de um 3-4-3, de um 3-5-2, de um 4-4-2, de um 4-3-3. É óbvio que eu vou arrancar de alguns conceitos e montar esse novo Caxias, tá certo? E eu estou ali para organizar tudo isso e colocar um Caxias muito competitivo, né? Claro que tem a ideia do adversário, né? Tem a sua plataforma para a gente se moldar. Mas a ênfase também é em cima disso. A construção desse time ideal passa muito por eles. Eu vou organizar, né? E também a gente trouxe as peças pensando em algumas ideias, mas trabalhar com eles e montar isso no dia a dia passa muito pelo desempenho, né, dos treinamentos, do comprometimento deles em cima de um modelo e de fazer esse modelo funcionar bem, né? A equipe vem evoluindo dia a dia. Voltar a treinar é muito importante, né?
mas a gente, entre aspas, vou abrir aspas, é a segunda semana que a gente tem cheia com todos, né, para poder montar a ideia central, né, e aí é isso. Esse primeiro jogo era muito importante a gente iniciar vencendo, né? O jogo tecnicamente ficou abaixo do que eu imaginava. A gente imaginava um Floresta com linhas baixas, a produção não me agradou muito, é óbvio que não, mas foi um time muito consistente do lado defensivo, né? Muito organizado em cima disso, como a gente já se mostrou até do jogo do Fluminense para cá, né? Uma das coisas que a gente se preocupou muito também, teve problemas ofensivos na reta final, então dá ênfase à parte defensiva, e os problemas que eu falo foram por lesões, né? Mas dá ênfase à parte defensiva para tentar equilibrar as ações. Então esse é um momento para isso, a gente se manter muito competitivo na parte defensiva, organizado, como o futebol gaúcho pede, né? Sempre. Tem a tradição dos times copeiros do Sul, mas eu tenho minhas ideias de poder atacar muito também. Então, essa é a construção. Um time que vai defender bem, né? E provavelmente dentro da competição, esse time muito organizado da parte defensiva vai colher bons números, né? Porque tem muito equilíbrio, né? E se adequando à parte da frente. Semana a semana, jogo a jogo, a gente se manter mais ofensivo, que possa nos dar mais tranquilidade também nos momentos ofensivos. Eu lembro que o modelo de jogo dos teus times, como o Ipiranga, por exemplo, jogando fora de casa, sempre costumavam tirar pontos importantes dos adversários, né? E para a Série C, para o Caxias atingir os seus objetivos na Série C, é importante também somar esses pontos atuando longe do Centenário. Diante de um Confiança que a gente sabe que não começou bem a competição, que vai querer pontuar, como é que dá para o Caxias conseguir tirar proveito desse fato também? Como eu falei, primeiro a gente faz esse confronto virtual do modelo do adversário, né? E dentro disso, o jogo vai se iniciar e vai ter a sua história ao longo dos minutos, né? Um resultado negativo, né? Um 3-0 que ninguém espera, você vai trabalhar para poder arrancar bem, né? Então, o Confiança atravessou isso, uma semana de correções, né? De poder se corrigir dentro do... Todo mundo faz isso, né? Eu, quando tomo um gol, eu monto um treino em cima daquela situação que gerou o gol, né? Então, provavelmente eles fizeram isso, até porque o Vaguinho é meu amigo pessoal, né? Um profissional altamente qualificado, conheço bem a torcida do Confiança, vai jogar junto com o seu time, vai criar uma atmosfera positiva para poder trabalhar bem, e a gente está lá para estragar isso, de se entender dentro do jogo, mas principalmente procurar transferir para o adversário de repente esse momento de instabilidade, né? E se impor dentro da partida. Eu gosto muito disso. O meu time tem que entender bem o jogo e depois, obviamente, trabalhar para poder vencer. Até me corrige, Luizinho, se eu estiver equivocado, mas por vários momentos teve 2 atacantes jogando com um segundo atacante nesse Campeonato Gaúcho. E às vezes o extremo ele não está tão acostumado a jogar como esse segundo atacante. Tu tens agora muitas opções, né, para o ataque, algo que tu já comentava ao término do Campeonato Gaúcho, que era necessário para a Série C. Esses jogadores eles têm essa característica de ser um segundo atacante, de se encaixar daqui a pouco com o Willian. O próprio Welder, por exemplo, que foi um centroavante, ele tem essa característica? Tem. Assim, o Richard, dentro dessa função, como um segundo atacante, ele foi um dos melhores que eu peguei até hoje. Tem muita qualidade de posicionamento, de se entender dentro do modelo, um poder de finalização enorme. Ele se acha bem dentro da função. O Welder faz essa função. E esse, como eu falei, é a montagem do Caxias para a Série C, né? E a construção de tudo isso, como eu falei, leva tempo, né, para a gente se adequar
e aí abre aspas para poder jogar por música, é o famoso entrosamento, né? Então, o futebol sempre é construção. Algumas coisas levam tempo. Dentro desse início, né, e falo para pontuar, claro que eu queria ter um desempenho à altura do resultado. Isso é o sonho de todo mundo. Mas eu também falei para os atletas no pré-jogo, dentro do vestiário, minutos antes de iniciar, que a competição ela vai ser muito equilibrada, e se colocou assim na primeira rodada, como eu falei. Então, quando a gente não jogar tão bem, a gente tem que ou vence ou empata. Tá certo? E quando jogar bem, vai vencer. Eu acho que esse é o pensamento. Vai ter jogos que a gente não vai conseguir se impor, o adversário vai crescer, e tem que saber, abre aspas, o saber sofrer, de se entender, né? Então, ponto a ponto, ele é importante, né? Mas eu estou muito confiante em cima disso, tá? Dessas ideias. A ideia de jogo, ela tem gatilhos que levam, às vezes, um pouco mais de tempo para um jogador se entender, né? Porque, como eu falei, é muito mais fácil descer as linhas, se colocar lá embaixo, esperar o erro do adversário e você transitar para poder fazer um gol, né? Isso é o mais fácil que tem no futebol. O mais difícil é o contrário. É se impor dentro do jogo, forçar o erro do adversário para você reter a bola e depois construir em bloco baixo. E a gente teve dificuldades para poder trabalhar dentro do bloco do Floresta. E para isso, às vezes, leva tempo de se conhecer, né? Foi o primeiro jogo que vou dar um exemplo aqui, que o Bastos, o Guedes, o Roney, o Enes trabalharam com o Esquilo e com o Mota. Então, sabe, de se entender, de olhar para ele num certo momento e jogar sem bola, né, dar uma postura corporal. Mas tem melhorado muito a questão dos trabalhos, né, e eu estou atento a isso. Além do resultado final, né, a gente tem um desempenho melhor, né, que também todo mundo se estuda. E aí você adquire para mim, que é muito importante dentro do futebol, que é uma palavrinha que é respeito. A partir do momento que a equipe se equilibra e se encaixa, né, os adversários também sabem que o Caxias vai estar se fortalecendo, os bons nomes que chegaram, literalmente para a gente colocar o clube onde a gente projetou, onde o torcedor espera, que é um time competitivo que possa te empurrar a classificação no primeiro momento, né, e depois a gente pensa no acesso.